A história de Abraão e Isaque no monte é uma das narrativas mais intensas, profundas e desafiadoras de toda a tradição bíblica. Ela não fala apenas de um pai e seu filho, mas de fé levada ao limite, de confiança absoluta, de silêncio, dor e obediência. É uma história que atravessa gerações porque toca algo essencial no ser humano: o confronto entre aquilo que amamos e aquilo em que acreditamos. Abraão já era um homem marcado por promessas. Ele havia deixado sua terra, sua família e tudo o que conhecia para seguir uma voz que o chamava para o desconhecido. Essa voz prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. Anos se passaram, décadas até, e a promessa parecia distante. Sua esposa Sara envelhecia e a esperança humana diminuía. Mas então, contra todas as probabilidades, o impossível aconteceu. Isaque nasceu. Isaque não era apenas um filho, ele era o cumprimento da promessa. Era o riso depois de anos de espera. Era a materialização da fidelidade divina. Cada sorriso de Isaque, cada passo que ele dava, cada palavra que aprendia a dizer, lembrava a Abraão de que Deus havia sido fiel. E é exatamente por isso que o que acontece a seguir é tão impactante. Certo dia, Deus chama Abraão novamente, não com uma promessa, mas com um pedido. Abraão, e ele responde como sempre respondeu: Eis-me aqui. Então vem a ordem clara e desconcertante: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em sacrifício. Não há explicações, não há justificativas, não há diálogo, apenas silêncio e uma decisão. Abraão poderia questionar, poderia argumentar, poderia lembrar Deus da promessa, poderia dizer: Mas foi o Senhor que me deu esse filho. Poderia resistir, mas não faz nada disso. Na manhã seguinte, ele se levanta. Não vemos drama nas ações externas de Abraão, mas podemos imaginar o que acontecia dentro dele. Cada movimento deve ter sido pesado, cada passo carregado de pensamentos e emoções. Ele corta a lenha, prepara o jumento, chama 2 servos e Isaque, e parte. A jornada dura 3 dias. 3 dias em que Abraão caminha ao lado do filho que ele ama, sabendo o que Deus lhe pediu. 3 dias de silêncio, de tensão, de pensamentos que talvez jamais tenham sido expressos em palavras. Isaque caminha confiante. Ele não sabe. Para ele é apenas mais uma viagem com seu pai. Talvez ele sorria, talvez faça perguntas comuns, talvez observe o caminho. Mas no coração de Abraão tudo é diferente. Ao terceiro dia, Abraão avista o lugar de longe. Ele para, diz aos servos que fiquem ali. Eu e o menino iremos até lá. Depois voltaremos. Essa frase é poderosa. Voltaremos. Abraão fala como alguém que acredita além da lógica. Ele não sabe como, mas de alguma forma ele crê que aquilo não será o fim. Eles seguem sozinhos. Abraão coloca a lenha sobre Isaque. O próprio filho carrega aquilo que será usado no sacrifício. Abraão leva o fogo e a faca. Os dois caminham juntos. E então vem uma das falas mais marcantes de toda a narrativa. Isaque olha para o pai e diz: Meu pai. Abraão responde: Eis-me aqui, meu filho. Isaque então pergunta: Aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Essa pergunta corta o coração. Abraão responde com uma frase que ecoa até hoje: Deus proverá para si o cordeiro. Eles continuam andando, chegam ao lugar. Abraão constrói o altar, arruma a lenha, e então ele faz o inimaginável. Ele amarra Isaque. Não há registro de resistência. Talvez Isaque tenha confiado no pai. Talvez tenha percebido algo, mas escolheu permanecer. Talvez aquele momento tenha sido tão carregado que palavras não foram necessárias. Abraão coloca o filho sobre o altar, levanta a faca. É o ponto mais alto da tensão, o momento em que tudo parece perdido. Mas então, uma voz: Abraão, Abraão!
E ele responde novamente: Eis-me aqui. A voz diz: Não toque no menino, não lhe faça mal algum. Agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tudo muda naquele instante. Abraão olha ao redor e vê um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Deus havia providenciado. Abraão oferece o carneiro em lugar de Isaque. O altar que seria de dor se transforma em testemunho. O lugar ganha um nome: o Senhor proverá. Essa história não é apenas sobre obediência, é sobre confiança quando não há respostas, é sobre fé quando tudo parece contraditório, é sobre amar algo profundamente e ainda assim confiar em Deus acima de tudo. Abraão não perdeu Isaque, mas ele mostrou que estava disposto, e isso revela algo essencial. A fé verdadeira não é apenas acreditar quando tudo faz sentido, é continuar acreditando quando nada faz. Isaque, por sua vez, também representa algo poderoso. Ele confiou. Ele se colocou nas mãos do Pai. Ele caminhou sem saber o final da história. E talvez seja isso que essa narrativa nos ensina de forma mais profunda. Todos nós,